Você costuma ter um estudo e uma rotina pesada e mesmo assim você não consegue aprender, você não consegue memorizar? Vem comigo que eu vou te ajudar nesse ponto. Olá, guerreiras e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde aqui a gente aprende a sair de verdade e não só decorar. Eu sou o Psico, sou estudante de neurociência e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a aumentarem seu desempenho e aumentar sua performance em relação ao estudo. Bom, mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você vai fazer para destravar teu estudo no sentido de que se você tem uma rotina pesada, se você está sempre lá batalhando, mas mesmo assim não consegue aprender, talvez não seja o problema em ser um estudo pesado, mas talvez está faltando ser um estudo mais estratégico. E eu tô aqui para te mostrar exatamente essas ferramentas que vão deixar seu estudo mais estratégico para que você estude menos e aprenda muito mais. O primeiro ponto que os estudantes costumam errar é geralmente querer estudar muito só às vezes. Então o que que acontece? Vai lá, hoje eu vou fazer, hoje eu tô inspirado, hoje eu tô motivado e eu vou estudar então 12 horas seguidas. Aí você vai lá e senta, estuda 12 horas lá, fica lá estudando, aprende. Mas no outro dia você não consegue manter esse ritmo e manter essa rotina. E isso acaba mais te atrapalhando, porque você só consegue estudar quando você tem esses picos de energia, esses picos de motivação. Isso mais acaba te atrapalhando do que de fato te ajudando. Então, para você trocar isso, para que você consiga dar conta de estudar, é melhor que você estude um pouco todo dia. Um pouco todo dia, Igor? Sim, um pouco todo dia. Porque ao invés de você querer se matar de estudar tudo de uma vez só, é melhor que você estude um pouco a cada dia e que você consiga aprender para que você mantenha o ritmo. O estudo, ele precisa necessariamente para que você consiga evoluir, tanto em memória, tanto em concentração, ele precisa que seja um hábito, ele precisa que seja rotineiramente estar fazendo isso. Então não adianta você querer que a sua memória e que a sua concentração seja boa, sendo que se você estuda só 2 vezes na semana, 12 horas seguidas. Não adianta fazer isso. A melhor forma de você otimizar o teu tempo, estudar menos e ainda conseguir aprender muito mais, é você colocar pequenos blocos de estudo. Então, todo dia eu vou estudar 2 horas, todo dia eu vou estudar 1 hora. Não importa quanto tempo seja, mas importa que você estude todo dia um pouco. Por quê? Se eu estudo ali 6 horas, passando disso, passando de 5, 6 horas, o seu cérebro já não vai conseguir reter tanto, você só vai fadigar a sua mente, você só vai ficar cansado. Isso vai acabar mais te prejudicando do que te ajudando. Então, isso não é um estudo estratégico, isso é um estudo pesado que você não acaba aprendendo. Não adianta você querer colocar uma coisa pesada sendo que você não consegue aprender. Isso é um ponto que atrapalha muitos estudantes. Por isso que é importante que vocês tenham em mente que estudar um pouco todo dia vai ser mais eficaz para vocês. O segundo ponto que os estudantes geralmente cometem o erro é de se preparar para o estudo somente na semana de provas. Isso acaba que você está sabotando o teu desempenho. Por quê? Você não estuda o semestre todo, ou você não estuda o ano letivo todo ali, e você só se deixa para se preparar e para se matar de estudar somente na semana de prova. O que acontece? Você passa uma semana extremamente estressado, porque você tem que estudar tudo o conteúdo que você já deveria ter aprendido no semestre todo em uma semana. Isso é muito desgastante para a tua cabeça. Por isso que muitas vezes vocês vão mal nas provas, porque vocês já não estão ali aprendendo o conteúdo direito. E ainda vocês vão lá e se matam de estudar na semana de provas e vocês vão fazer a prova extremamente cansado. Tem pessoas que, na minha época da faculdade, que não dormiam, virava a noite estudando porque não tinha aprendido o conteúdo ainda, tinha percebido que não tinha aprendido o conteúdo só na semana de provas. E por que que isso é um erro muito, muito complicado e muito grande e que a maioria comete? Porque principalmente a maioria pensa que, eu já aprendi o conteúdo, eu assisti a aula, eu já consegui captar esse conteúdo. Então isso é um erro muito grande. Porque só assistir a aula não vai ser suficiente para que você consiga aprender. Só assistir a aula não faz com que você tenha um desempenho bom para estudar. Então, esse é um problema muito grande. Por isso que é importante que quando vocês vão estudar, é importante não só se depender da aula que o professor está dando. Você precisa se aprofundar o conteúdo. Eu sempre gosto de falar aqui, sempre vou reforçar, que o que o professor está passando ali em sala de aula é um norte de onde vocês precisam seguir. É onde vocês precisam se aprofundar. Então, ele está falando sobre os temas ali, a partir disso você aprofunda. E uma estratégia muito boa para tornar o teu estudo, para que você consiga aprender mais em menos tempo, é estudar a base da matéria antes da aula. Muitas vezes a gente fica perdido na aula
porque a gente não consegue entender o que o professor está falando, porque o professor começa, ele chega da bom dia e já começa a jogar o conteúdo. Isso acaba fazendo com que você não consiga aprender. E uma das melhores estratégias que você pode otimizar para que você tenha um estudo mais produtivo é estudar a base da matéria antes. Por que estudar a base da matéria antes? Porque você já tem uma base do conteúdo para quando o professor conseguir começar a explicar, você não ficar tão perdido. Então, o que se faz? Ah, o tema da nossa aula lá, do professor do outro dia vai ser sistema cardiovascular. Um dia antes, você senta de uma forma genérica e estuda o sistema cardiovascular. Leva um resumo para a aula e presta atenção no que o professor está dizendo. Você vai conseguir ver que você vai conseguir entender mais o que ele está dizendo. Parece que vai ficar mais claro na tua cabeça, porque não é uma coisa que é mirabolante, é uma coisa que você já teve uma base. Muitas a gente não consegue aprender na aula porque a gente não construiu essa base. O terceiro ponto de um estudante que mantém um estudo pesado e que não consegue aprender é principalmente fazer um resumo com muita informação. Um resumo com muita informação é um perigo, porque o resumo, vocês têm muito esse problema na cabeça de vocês de achar que o resumo é o que vai salvar vocês no estudo. Gente, o resumo não é para ser o foco principal do estudo de vocês. O resumo, ele tem que ser um norte para que vocês consigam olhar e saber o que vocês já estudaram, relembrar aquilo que você já estudou. O conteúdo tem que estar aqui na tua cabeça já. O conteúdo se constrói, se aprende na base, estudando a matéria. O resumo é só para você colocar, igual um slide, é para você colocar os tópicos que você, quando for revisar esse conteúdo, você olhar para os tópicos e relembrar aquilo que você estudou. E não para fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V. Não para pegar e colar essas informações ali que você pegou do livro e jogar ali e ficar lendo até conseguir memorizar. Não é dessa forma que vocês vão aprender. O conteúdo ele é aprendido primeiro na base, depois você faz um resumo. Mas assim, o resumo ele precisa ser minimalista. A forma mais estratégica de você conseguir fazer um estudo é deixar sempre um resumo minimalista. Então ele coloca lá, esse tópico puxa nesse que liga nesse. Mas assim, palavras-chave, só ali os tópicos para você olhar e relembrar o conteúdo. Quando você olhar para o tópico, você tem que lembrar aquilo que você estudou desse tópico. O resumo ele precisa necessariamente ser dessa forma. Não adianta querer usar o resumo como foco central do estudo. E o último, mas não menos importante, é um ponto que vocês têm que tomar muito cuidado, que é ser estratégico na hora de organizar as matérias que vocês vão estudar. Muitas vezes, na faculdade, na escola, seja lá como você está estudando, para que área você está se preparando, a gente tem matérias. E essas matérias que a gente precisa estudar, a gente tem níveis dela. Muitas vezes, algumas matérias a gente tem muita dificuldade e outras matérias a gente tem muita facilidade. E ser estratégico nesse ponto vai otimizar o seu desempenho. E como que a gente vai fazer para que a gente consiga otimizar isso? O primeiro ponto é você sentar, pegar essas matérias que você tem da grade, então, por exemplo, pegar as matérias da escola ou da faculdade, pegar elas, e você começar a fazer marcações em níveis de dificuldade. Por exemplo, essa matéria eu considero difícil, então eu risco como vermelho. Essa matéria eu considero nível médio, considero faz com amarelo. Essa matéria eu considero fácil, faz com verde. Então, quando você faz isso, você sabe exatamente quais são as matérias que você tem mais dificuldade. E por que isso é importante? Porque agora você vai dobrar o seu bloco de estudo das matérias que você tem dificuldade. Não adianta você querer ficar se focando só nas matérias que já tem facilidade. Isso não vai te adiantar. Você já é bom naquilo. Você precisa focar na onde você não é bom. Porque se você quer mudar a tua realidade, você precisa focar naquilo que é difícil para você. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter resultado. Focar na onde não te traz resultado. Focar na onde está sendo um problema para você, está sendo uma lacuna, uma pedra no teu sapato, para que você consiga consolidar. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Você precisa ser estratégico. E ser estratégico é olhar onde está errando, saber fazer o autodiagnóstico. Eu erro aqui, eu erro nessa matéria. Então, essas matérias que eu vou, esse semestre, dobrar para estudar. Então, ao invés de estudar uma hora, eu vou estudar duas. Ao invés de estudar duas, eu vou estudar três. Então, essas matérias que vocês precisam se focar mais. É dessa forma que você consegue ser muito mais estratégico. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar sua forma de estudar. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar a aumentar seu desempenho.
eu também te convido a me seguir no meu Instagram e te aviso que já está aberta a minha lista de espera para o meu curso, que é o MIP. O meu curso é a minha mentoria, onde eu ensino as pessoas a aprenderem a estudar da forma correta, onde eu ensino elas a aumentarem seu desempenho, a estudar da forma correta, a ler, aprender a memorizar, tudo isso você consegue aprender lá. Ela é uma mentoria em grupo, onde a gente consegue ter aula ao vivo, onde eu te ensino cada passo para que você consiga destravar a tua vida intelectual e que você consiga aprender seu desempenho. Então, se você tem interesse nisso, entra no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês e também tá o link aqui embaixo. Entra lá e se inscreve. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!